Voltei de uma viagem de negócios de 2 semanas para encontrar meu apartamento vazio. Meus pais tinham empacotado tudo em caixas de papelão. Você não precisa mais dessas coisas. Escolhemos uma vida melhor para você, declarou meu pai. Depois de 8 meses e 156 chamadas não atendidas, quando finalmente entraram em contato. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Espero que esteja tendo um dia maravilhoso, onde quer que esteja. Adoraria se você pudesse compartilhar nos comentários de qual cidade ou país está assistindo e que horas são aí. Agora vamos começar nossa história juntos. O zumbido dos motores do Boeing 770 ainda era um sussurro fraco nos meus ouvidos horas depois de eu ter desembarcado, uma vibração fantasma que se alojava profundamente nos meus ossos. 2 semanas em uma viagem internacional de negócios, conciliando fusos horários e negociações de alto risco para minha empresa de software em Austin, haviam me deixado exausto, mas em alerta. Sucesso, um contrato duramente conquistado, metaforicamente agarrado no meu punho, era um estimulante potente, mas tudo o que eu desejava era o conforto mundano do meu próprio espaço. Meu apartamento, meticulosamente organizado, um santuário de ordem silenciosa que refletia o modo como eu gostava que meu código fosse, limpo, lógico e com tudo em seu devido lugar. Eu já podia imaginar o ritual, largar minha bagagem junto à porta, o clique satisfatório da tranca, o aroma dos meus grãos de café preferidos, um Sumatra escuro, enquanto preparava uma xícara tão necessária, o primeiro passo para abandonar a pele de Michael Shum, engenheiro sênior, e tornar-me apenas Michael. O Uber parou em frente ao meu prédio, um edifício modesto, porém bem conservado, de 3 andares em uma parte tranquila da cidade. Enquanto pagava o motorista, uma pontada de inquietação me atingiu. Minha porta da frente, normalmente de um azul marinho impecável, tinha algumas marcas claras e desconhecidas perto da maçaneta, como se algo volumoso tivesse sido arrastado contra ela. Franzi a testa, descartando a possibilidade como algum serviço de manutenção, minha mente ainda parcialmente presa na apresentação que eu havia arrasado em Singapura. A chave girou suavemente na fechadura. Empurrei a porta para dentro, com a antecipação crescendo no meu peito pela visão familiar da minha sala iluminada pelo sol, minha poltrona de couro gasta, a estante transbordando que era meu orgulho. Em vez disso, entrei em um eco. O ar estava parado, não com o cheiro reconfortante dos meus livros e café, mas com o aroma enjoativo e levemente adocicado de lustramóveis de limão, a marca preferida da minha mãe, um cheiro que eu não sentia na minha própria casa desde que me mudei há uma década. Luz solar, sim, mas ela atravessava janelas nuas, iluminando partículas de poeira dançando no vazio cavernoso onde minha vida costumava estar. Meu sofá havia sumido. Minha mesa de centro, desaparecida. O tapete, o abajur, as gravuras artísticas que escolhi cuidadosamente, tudo apagado. Minha respiração falhou. Por um momento desorientador, pensei que havia entrado no apartamento errado, no prédio errado, na vida errada. Então eu os vi. Alinhadas no corredor estreito fora da minha unidade, como oferendas grotescas, estavam caixas de papelão, grandes, marrons, algumas seladas de maneira descuidada com fita adesiva tensionada, outras escancaradas, derramando minha vida sobre o carpete industrial gasto. Minhas roupas, livros, ó Deus, minhas preciosas primeiras edições, documentos pessoais, utensílios de cozinha, até minha maldita escova de dentes em um saco Ziploc, equilibrada precariamente no topo de uma caixa transbordando de meus tênis de corrida. Cada caixa era um soco no estômago. O cheiro barato e levemente úmido do papelão encheu minhas narinas, um aroma de deslocamento e violação. Meu peito apertou, como se alguém tivesse enrolado arame farpado ao redor dos meus pulmões. Isso não era um engano, era um despejo, uma demolição. O Sr. Ramírez, o zelador do prédio, um senhor bondoso com olhos cansados, surgiu da escada, com uma expressão mista de pena e apreensão. Ele carregava um balde e um esfregão, seus companheiros habituais da tarde. Michael, disse ele, com a voz baixa. Você voltou. Sr. Ramírez, o que aconteceu? Minha própria voz saiu como um sussurro estrangulado. Ele mudou de peso, evitando meu olhar por um momento. Seus pais, Michael, eles estiveram aqui há alguns dias com os carregadores. Ele gesticulou vagamente com a mão calejada. Disseram que você estava de mudança, que estava tudo combinado com você. Tinham uma chave e tudo. Uma chave. A chave reserva que eu lhes dera anos atrás para emergências. Uma onda de pavor gelado me atravessou, tão fria que queimava. Emergência. Eles chamaram isso, esse desmantelamento brutal da minha existência, de emergência. Minha independência cuidadosamente construída, empacotada como tralha indesejada.
A viagem até a casa dos meus pais em Houston foi um borrão de 2 horas de fúria fria e uma descrença nauseante e revolta. As placas da estrada eram apenas borrões verdes contra um céu cinzento. A cada milha, revivia uma década de desprezos, de rejeições sutis, e nem tão sutis, à minha carreira. Isso não é um negócio de verdade, Michael, é só brincar com computadores, era o refrão constante deles. Sempre dizendo que eu deveria estar mais perto de casa, trabalhando no negócio da família. Por anos, diligentemente, enviei uma parte significativa da minha renda para casa, sustentando-os, sustentando aquela vaga e perpetuamente cambaleante empresa de fornecimento para restaurantes que meu irmão mais velho, Léo, supostamente gerenciava. Abdiquei de férias, adiei investimentos, tudo para ser o bom filho. E para quê? Para isso. A casa deles, a mesma em que cresci, parecia exatamente igual, gramado bem cuidado, roseiras, minha mãe cuidando da pesada porta de carvalho na frente. Mas, quando bati a porta do carro com força, a casa em que cresci de repente me pareceu estrangeira. Cada foto de família que eu conhecia pendurada nas paredes parecia uma acusação. Encontrei-os na sala de estar, uma cena de normalidade tão perturbadora que me deu náuseas. Meu pai, o Sr. Chun, estava absorto em um torneio de golfe na televisão enorme, um copo de chá gelado soando sobre o porta-copos ao seu lado. Minha mãe tricotava, o clique rítmico das agulhas era o único som, além dos sussurros dos comentaristas esportivos. E ali, esparramado no sofá florido como se fosse o dono do lugar, o que, em sua mente, provavelmente era, estava Léo, com um sorriso cínico nos lábios enquanto rolava o feed do celular. Algumas das minhas caixas, percebi com uma nova onda de náusea, já estavam empilhadas na garagem deles, visíveis pela porta que conectava os cômodos. O que vocês fizeram? As palavras escaparam da minha garganta, cruas e mais altas do que eu pretendia. Meu pai abaixou o volume da TV, seus movimentos sem pressa, com uma expressão de leve surpresa, como se eu estivesse apenas interrompendo seu lazer da tarde. Michael, finalmente está em casa. Estávamos esperando por você. Minha mãe colocou de lado o tricô, seu sorriso tenso. Sim, querido, aqui é muito melhor para você. Precisamos de você. Léo precisa da sua ajuda com o negócio. Meu apartamento, consegui dizer, com a voz engasgada e as mãos cerradas em punhos. Está vazio. Vocês jogaram minha vida em caixas. Meu pai finalmente se levantou, assumindo o tom severo e autoritário que havia governado minha infância. Não seja dramático, Michael. Somos seus pais, sabemos o que é melhor. Seus olhos escuros e inflexíveis encontraram os meus. Essa sua carreira em Austin é instável, uma distração. Está na hora de se estabelecer, voltar para casa e trabalhar em um verdadeiro negócio de família. Você não precisa mais daquelas coisas. Escolhemos uma vida melhor para você. Léo bufou do sofá. É isso aí, Mike. Para de brincar com seus brinquedinhos de computador. Hora de fazer um trabalho de verdade e carregar seu peso pela primeira vez. A audácia, o descaramento, depois de anos sustentando todos eles. Minha mãe interveio com aquela doçura manipuladora familiar em sua voz. Somos uma família, Michael. O que é seu é nosso. Especialmente quando você está fazendo escolhas tolas. Eu os encarei, aqueles 3 rostos que deveriam representar amor, apoio, refúgio, mas o que vi foi traição, crua e brutal, dilacerando meu interior. Meus sacrifícios, minha carreira, minha independência, tudo descartado, apagado, porque eles haviam escolhido uma vida melhor para mim. Eles não viam um filho, um profissional bem-sucedido, viam um recurso a ser controlado, uma ferramenta a ser utilizada. Quero minha chave de volta, disse, com a voz trêmula de uma raiva que raramente me permitia sentir. E quero minhas coisas agora. A expressão de meu pai endureceu ainda mais. Você pode separar suas coisas depois que se instalar no seu antigo quarto. Estão perfeitamente seguras aqui. Seu antigo quarto, como se os últimos 10 anos da minha vida, toda a minha existência adulta, fossem apenas um desvio temporário. É para o seu próprio bem, Michael, acrescentou, sua voz um eco arrepiante de milhares de sermões da infância. Eu não conseguia respirar naquela casa por mais um segundo. Virei as costas e saí, as palavras deles, sua absoluta convicção na própria retidão, me perseguindo até o ar úmido de Houston. Me hospedei em um quarto de hotel estéril, as paredes bege impessoais um reflexo severo do vazio que haviam esculpido dentro de mim. Minha vida reduzida a caixas de papelão. A primeira ligação que fiz daquele quarto sem alma foi para Sarah, minha amiga da faculdade, agora uma advogada pragmática e incisiva em Dallas.
Ela ouviu em silêncio atônito enquanto a história jorrava de mim, uma torrente de descrença e raiva fragmentada. Eles o quê? Ela exclamou finalmente, sua voz uma mistura de indignação e avaliação profissional. Michael, isso é inacreditável. Invasão ilegal, apropriação indevida de propriedade. Meu Deus! Sua validação foi um pequeno e firme ponto de luz na escuridão esmagadora. Sob sua orientação, redigi um e-mail formal aos meus pais. Era conciso, desprovido da emoção que fervia dentro de mim, expondo os fatos, a entrada não autorizada, a remoção dos meus pertences, e uma exigência firme de devolução imediata, com uma implicação clara de ação legal caso não cumprissem. Também troquei as fechaduras do meu agora vazio apartamento, um gesto inútil para o que já havia sido levado, mas um ato simbólico de retomada de um espaço violado. Protegi minhas contas bancárias, um pensamento súbito e arrepiante me levando a garantir que eles não pudessem estender seu alcance até lá. A reação deles foi instantânea, e exatamente como eu deveria ter previsto. Meu telefone explodiu com uma enxurrada de chamadas, mensagens de voz e textos. As mensagens de minha mãe eram chorosas, carregadas de culpa. Como você pode fazer isso conosco, Michael? Depois de tudo que sacrificamos por você. Seu pai está de coração partido. Sacrifícios. A ironia era difícil de engolir. As mensagens do meu pai eram curtas, explosões afiadas de fúria, ingrato. Você é ingrato. Família é tudo e você está jogando isso fora. Léo apareceu com uma série de mensagens zombeteiras, aproveitando sua liberdade nas ruas perigosas. Maninho? Não venha chorar para nós quando seus joguinhos de computador não pagarem o aluguel. Cada notificação era uma nova facada, um aperto nos fios invisíveis ao redor do meu peito. A velha culpa, tão profundamente enraizada, ameaçava me sufocar. Mas a voz de Sarah, calma e lógica, durante nossas ligações noturnas, era meu fio de salvação. Isso não é amor, Michael, ela disse com firmeza. É controle. É manipulação. Você tem todo o direito à sua vida, aos seus bens, às suas escolhas. Consegui recuperar alguns documentos essenciais e algumas roupas da garagem deles alguns dias depois. A atmosfera estava carregada de acusações não ditas e do silêncio resmungado dos meus pais. Léo observava da porta, com um sorriso cínico colado no rosto, enquanto eu colocava algumas caixas no porta-malas do carro alugado. A última frase do meu pai, enquanto eu dirigia para longe, você vai cair em si, Michael. O sangue é mais espesso que a água. Mas eu sabia, com uma certeza arrepiante que se alojava no fundo do meu estômago, que eu não cairia. Isso não era apenas sobre um apartamento vazio. Era sobre minha vida, minha autonomia, meu próprio eu. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida, cortei totalmente o contato. Bloqueei os números deles, os e-mails iam para um filtro especial, não lidos. Bloqueei-os nas poucas redes sociais que usava. As ligações continuaram por semanas. Cada uma aparecia no identificador de chamadas, celular da mamãe, linha da casa, e eu deixava tocar, meu coração disparado, meu estômago em nós. 156 vezes, eu contei, 156 chamadas não atendidas ao longo dos 8 meses seguintes. Cada toque era uma nova onda de culpa, um lembrete do abismo que eu havia aberto, mas também, paradoxalmente, um pequeno e duro ato de recuperar minha paz, de traçar uma linha na areia. As mensagens de voz, quando deixava escapar uma antes de bloquear, eram um coquetel doloroso de súplicas, exigências, preocupação fingida e, eventualmente, apenas silêncio. Durante aquelas primeiras semanas, tive uma única ligação breve e hesitante com a tia Susan, a irmã mais nova do meu pai. Ela morava a alguns estados de distância e sempre fora a integrante mais quieta e observadora do clã Shun. Diferente dos outros parentes, que depois soube terem repetido prontamente a narrativa dos meus pais, do filho ingrato e rebelde, tia Susan disse simplesmente, sua voz suave com uma preocupação que soava genuína, Michael, eu só espero que você esteja bem. Seu pai pode ser muito determinado quando acredita que está certo. Não foi muito, um murmúrio não comprometedor na tempestade. Mas foi uma migalha quase imperceptível de algo diferente da condenação, e eu me agarrei a isso. Encontrei um novo apartamento, menor que o anterior, com paredes nuas e austeras. O processo de mobiliá-lo, peça por peça, era ao mesmo tempo terapêutico e uma dor constante e surda. Cada toalha nova, cada prato, cada móvel barato montado por mim era um lembrete do que eu havia perdido, não apenas os objetos em si, mas a história, o valor sentimental, a sensação de uma vida cuidadosamente construída. O impacto físico era imenso.
As noites sem dormir se tornaram comuns, minha mente reproduzindo as declarações do meu pai, as acusações lacrimosas da minha mãe, o rosto zombeteiro de Léo. Perdi peso, meu foco no trabalho, normalmente afiado como laser, sofreu. Mas, em meio aos destroços emocionais, algo começou a surgir, uma centelha de desafio, uma necessidade desesperada de provar, nem que fosse apenas para mim mesmo, que eu era mais do que o peão deles, mais do que a rede de segurança financeira da família. Revisitando uma antiga ideia de startup que eu havia engavetado anos atrás, pensei em uma solução de software de nicho para pequenas empresas, desenhada para agilizar suas operações. Nexus Flow, o nome me veio em uma noite insones. A ideia de construir algo do zero, nos meus próprios termos, tornou-se uma obsessão. Era uma narrativa contrária direta à insistência sufocante deles sobre o negócio da família. Coloquei minhas economias escassas no projeto. Peguei um pequeno empréstimo pessoal. Meu novo espartano apartamento virou meu escritório. As noites se transformavam em manhãs, alimentadas por café barato e uma energia quase maníaca. Programar tornou-se meu refúgio, minha rebelião. Cada linha de código era um tijolo na minha nova fundação, uma declaração de independência. Então veio o momento mais baixo, o ponto em que genuinamente pensei que eles poderiam me quebrar, mesmo à distância. Nexus Flow ainda estava em seus estágios iniciais e vulneráveis. Eu estava concorrendo a uma pequena, mas crucial, bolsa de desenvolvimento de negócios locais, o tipo de ajuda que poderia dar um impulso necessário e um selo de legitimidade para uma empresa emergente como a minha. Dediquei semanas à aplicação, lapidando cada palavra, cada projeção. Alguns dias antes do prazo, recebi uma ligação de um contato no comitê da bolsa, alguém que eu conhecia superficialmente de um encontro de tecnologia. Seu tom era hesitante. Mike, ele disse, houve, uma análise adicional da sua aplicação. Algumas dúvidas surgiram quanto à sua estabilidade, sua confiabilidade. Meu sangue gelou. Que tipo de dúvidas? Nada específico, ele disse evasivamente, só barulho de fundo. Rumores. Não era preciso ser um gênio para identificar a fonte, Léo. Ele deve ter ouvido falar sobre minha inscrição através da rede da família. As notícias, especialmente as ruins, ou potenciais fracassos meus, sempre se espalhavam rápido. Mais tarde, confirmei que ele havia envenenado o poço, sutilmente, entrando em contato com um conhecido distante no comitê, espalhando insinuações veladas mas prejudiciais sobre minha instabilidade e impulsividade, reforçando a narrativa do filho que abandonou a família em seu momento de necessidade. Ele não precisava gritar, um sussurro no ouvido certo bastava. Naquela noite, sentei-me sozinho no meu apartamento ainda estranho. A carta de rejeição da bolsa chegou, educada, porém firme, repousando sobre a mesa barata de aglomerado à minha frente. Encarei uma foto antiga da família na galeria do meu celular, uma imagem de tempos mais felizes, ou assim eu acreditava, meus pais sorrindo, um Léo mais jovem e inocente, e eu com um sorriso despreocupado. Meus dedos tremiam tanto que deixei o telefone cair, rachando a tela contra o chão de linóleo. Uma onda esmagadora de desespero me invadiu. Parecia que eles ainda podiam me alcançar, ainda podiam me puxar para baixo, não importava o quanto eu corresse. Olhei fixamente para a foto de família, da qual eu havia sido apagado, não literalmente daquela imagem, mas da definição deles de aceitável, de digno. Quase desisti ali. O peso da desaprovação deles, a campanha implacável para me controlar, parecia insuportável. É isso, pensei. Este é o dia da quebra. Mas algo se rompeu, não eu. Minha paciência. Minha disposição de ser a vítima deles. Um tipo diferente de fogo se acendeu no meu peito, não a chama lenta do ressentimento, mas a chama ardente da raiva justa. Eles queriam me destruir, queriam ver meu fracasso. Eu não lhes daria essa satisfação. Peguei meu telefone, a tela rachada formando uma teia sobre nossos rostos sorridentes, e deletei a foto. Peguei meu notebook e trabalhei. Trabalhei com uma ferocidade que nem sabia que possuía. Se uma porta se fechasse, eu construiria outra. Nexus Flow não apenas sobreviveria, ele prosperaria. Tinha que prosperar. 8 meses. 8 meses de trabalho incessante, reconstruindo não apenas uma vida, mas uma identidade separada e distinta daquela que minha família havia tentado me impor. Nexus Flow, contra todas as probabilidades e apesar da tentativa de sabotagem de Léo, não apenas sobreviveu, começou a ganhar tração real, conseguiu uma rodada de financiamento semente, menor, de um investidor anjo que acreditava na minha visão, não nas conexões familiares.
Já tínhamos alguns clientes pagantes, comentários positivos no cenário local de tecnologia, e eu até procurava contratar meu primeiro funcionário. O silêncio da minha família se tornará um tipo estranho de ruído de fundo, um vazio com o qual eu estava lentamente aprendendo a conviver. Então chegou a carta registrada. Envelope grosso, de cor creme, com o brasão de um escritório de advocacia de Houston no canto. Meu estômago despencou. Eu sabia, antes mesmo de abrir, que o silêncio estava prestes a ser quebrado. Simultaneamente, como se fosse ensaiado, meu telefone tocou. Número desconhecido de Houston. Quase ignorei, minha mão ainda pairando sobre a carta ameaçadora. Mas algo me fez atender. Michael. Era a voz do meu pai, tensa, mas ainda impregnada daquela autoridade inabalável que eu conhecia tão bem. Precisamos conversar. É sobre sua nova aventura. Meu coração batia com força. Nexus Flow? O que tem? Não seja ingênuo, Michael, ele disse, com um tom duro. Temos uma participação nisso. Uma participação. As palavras pairaram no ar, absurdas e arrepiantes. Uma participação? Do que está falando? Esta é minha empresa. Eu a construí do nada. Seu suspiro foi pesado, carregado de uma decepção fingida. Todos aqueles anos em que apoiamos sua educação, suas despesas quando você estava começando, aquilo foi um investimento, Michael. Um investimento em você e, por extensão, no que você constrói. Seu irmão Léo encontrou a nota promissória que você assinou. Lembra-se disso, não lembra? A carta, quando finalmente a rasguei com os dedos trêmulos, refletia suas palavras, mas com a linguagem fria e formal da lei. Ela detalhava a reivindicação. Meus pais, senhor e senhora Chun, alegavam uma reivindicação financeira significativa sobre o Nexus Flow, citando contribuições financeiras substanciais no passado para meu desenvolvimento profissional e empreendimentos de carreira iniciais, e aludindo a um acordo familiar vinculativo. Exigiam uma reunião imediata para discutir sua participação acionária legítima. A nota promissória, uma memória vaga surgiu, turva e desconfortável. Anos atrás, quando eu era um calouro na faculdade, houve uma lacuna inesperada no pagamento da mensalidade. Meus pais inicialmente se recusaram a cobrir, criando uma crise. Após semanas de pressão angustiante e previsões sombrias sobre minha possível ruína acadêmica, meu pai concordou a contragosto em me emprestar o dinheiro, mas apenas se eu assinasse um documento que ele havia redigido. Ele descartou meu pedido por uma cópia, dizendo que era apenas uma formalidade para os registros da família, uma maneira de manter as coisas em ordem. Eu era jovem, desesperado e ingênuo o suficiente para acreditar nele, para assinar aquele papel vagamente redigido que falava sobre reembolsar uma quantia por esforços futuros e apoio. Eu estava aliviado demais para questionar, confiante demais. Agora, aquele erro juvenil, aquele ato de gratidão forçada, estava sendo transformado em arma. Léo, ao que parece, não apenas encontrou o documento, quando a Nexus Flow começou a dar sinais reais de sucesso, notícia que, é claro, chegou até ele, sua inveja e desespero aparentemente entraram em estado de alerta máximo. O negócio de fornecimento para restaurantes da família, como eu logo descobriria, não estava apenas com dificuldades, estava afundando ativamente, em grande parte devido à má gestão crônica de Léo e sua recusa em se adaptar ao mercado em mudança. Uma verdade que ele cuidadosamente ocultava de nossos pais, culpando a economia ou a concorrência desleal. Vendo meu sucesso crescente, ele buscou freneticamente qualquer alavanca, qualquer maneira de atrelar sua carroça quebrada à minha estrela em ascensão. Ele desenterrou aquela velha nota promissória e, com a habilidade manipuladora que sempre teve, convenceu nosso pai, e, por consequência, nossa mãe, de que aquilo era o bilhete dourado, o direito legal de reivindicar parte do meu sucesso arduamente conquistado. Ele não queria apenas ajuda financeira, ele queria uma aquisição hostil, uma forma de ser visto como o salvador da família usando o meu trabalho. Imediatamente liguei para Sarah. Sua reação foi uma explosão controlada de fúria. Absolutamente não, Michael. Isso vai além da exploração. Aquela nota, se for tão vaga quanto você se lembra e assinada sob pressão, quando você era basicamente um garoto, sem aconselhamento legal independente, ou sequer uma cópia fornecida a você, está em terreno jurídico extremamente frágil. Isso fede a má-fé. Poucos dias depois, estávamos em uma chamada de videoconferência, meus pais, um Léo visivelmente arrogante e presunçoso, o advogado elegante de Houston deles, eu e Sarah, sua voz calma, mas irradiando uma determinação de aço. O senhor e a senhora Chun acreditam ter direito a 30% da Nexus Flow, afirmou suavemente o advogado, Marcus Thorne, dado o investimento substancial que fizeram no potencial de Michael ao longo dos anos.
Léo não resistiu e interveio, sua voz pingando falsa magnanimidade. Pensa bem, Mike. Seu joguinho de computador pode ser útil, pela primeira vez. Poderia se integrar perfeitamente a Schwinn sem fornecimentos para restaurantes. Podemos realmente mudar tudo juntos. A audácia era de tirar o fôlego. Eles queriam destruir minha empresa, minha criação, para resgatar a relíquia decadente da família. Um negócio que o próprio Léo havia conduzido até o colapso. Esse era o melhor futuro que planejavam para mim, ser a mula de carga financeira deles, o escravo tecnológico da família. Minha resposta é não, disse, com a voz surpreendentemente firme, apesar do tremor em minhas mãos. A Nexus Flow não está à venda, e certamente não pertence a vocês. Essas contribuições das quais falam foram presentes ou o que qualquer pai fornece para a educação do filho, ou fundos que já reembolsei amplamente, através de anos de apoio financeiro direto. A nota foi assinada sob coação e não tem validade. É isso que família significa para vocês, sussurrei, as palavras escapando antes que eu pudesse detê-las, minha voz falhando na última sílaba. Foi um momento de vulnerabilidade crua, um vislumbre da dor profunda que ainda ressoava sob a raiva e a determinação. A voz de meu pai respondeu, fria e dura, família significa apoiar uns aos outros. Michael, algo que você claramente esqueceu. Nos vemos no tribunal. Eles ameaçaram com ações judiciais, difamação pública. Vamos contar a todos como você abandonou a família, como roubou nosso investimento, chorou minha mãe, a voz subindo histericamente, como num roteiro. Sarah iniciou o contra-ataque imediatamente. Michael, ela disse, assim que a chamada terminou, vamos lutar. Vamos expor isso pelo que é, comece a reunir todas as evidências que tiver, extratos bancários mostrando transferências para eles, e-mails antigos, qualquer coisa que demonstre seu apoio financeiro ao longo dos anos, qualquer coisa que revele o caráter deles. E então veio a reviravolta mais inesperada, tia Susan ligou. Ela tinha ouvido falar sobre as ameaças legais. Léo, em sua arrogância, aparentemente havia se gabado para alguns parentes de que finalmente iriam conseguir o que Michael devia. A voz de tia Susan, ao falar comigo, tremia de uma fúria silenciosa que eu nunca havia ouvido antes. Michael, não posso mais ficar em silêncio, disse ela, as palavras saindo em disparada. Seu pai sempre acreditou que possuía os filhos. As decisões dele eram lei. E Léo? Léo sempre quis o que os outros tinham, mas nunca quis fazer o trabalho. Ele está destruindo aquele negócio há anos, mentindo para seus pais sobre isso. Essa tentativa de reivindicar sua empresa é desprezível. Então ela revelou as bombas. Tenho alguns e-mails, Michael, disse ela, a voz abaixando. Uma prima distante, Jenny, trabalhou na empresa da família por alguns meses no ano passado. Ela teve acesso a um computador antigo compartilhado. Encontrou e-mails entre seu pai e Léo, meses antes da sua viagem de negócios a Singapura. Eles discutiam como precisavam trazer Michael e sua renda de volta para o teto da família. Estavam elaborando estratégias para fazê-lo enxergar a razão, para forçá-lo a contribuir com o negócio da família. Foi premeditado, Michael. Tudo isso. Meu sangue gelou. Premeditado. E tem mais, continuou tia Susan, respirando fundo. Léo, ele é mais enganoso do que até seu pai percebe. Eu tenho uma gravação de voz. Gravei acidentalmente no meu telefone. Foi alguns meses depois que você cortou o contato. Eu estava na casa deles, e Léo estava em pânico, discutindo com seu pai na cozinha. Ele estava admitindo como as coisas estavam realmente ruins na Schwinn, que estava prestes a colapsar. Ele praticamente gritava com seu pai que usar aquela nota promissória contra você, até processar você, se necessário, era a única saída. A única chance de salvar as aparências e o negócio. E-mails. Um memorando de voz. Provas irrefutáveis da intenção calculada deles, do engano de Léo, não apenas comigo, mas com os próprios pais, sobre o verdadeiro estado de seus fracassos. O Sr. Ramírez, meu antigo síndico do prédio, também concordou prontamente em fornecer uma declaração formal, com firma reconhecida, sobre a atitude dos meus pais e suas alegações falsas de que minha mudança havia sido pré-combinada quando esvaziaram meu apartamento. Sarah quase vibrou de empolgação quando lhe contei, é isso, Michael. Essa é a bala de prata. Isso não é apenas uma defesa, é um ataque. Isso mostra um padrão claro de manipulação, má-fé e conspiração para fraude. O caso deles está baseado em mentiras, e nós podemos provar. O confronto estava prestes a tomar um rumo muito diferente. O caçado estava prestes a se tornar o caçador.
Armados com as provas explosivas de tia Susan e a declaração arrasadora do Sr. Ramírez, Sarah redigiu uma resposta para Marcus Thorne que era menos um documento jurídico e mais um torpedo cuidadosamente direcionado. Detalhava nossas contrarreações: invasão de privacidade, apropriação de bens, infligir sofrimento emocional intencionalmente, o mais grave, tentativa de fraude e conspiração, tudo apoiado por resumos das trocas de e-mails entre meu pai e Léo, e os pontos críticos do memorando de voz, protegendo legalmente tia Susan. Sarah referiu-se a ela como um membro da família preocupado, com conhecimento direto e evidência contemporânea. A mensagem era inequívoca: desistam do processo sem fundamento e cessem todas as ações difamatórias ou enfrentem uma ação reconvencional que exporia sua duplicidade em detalhes públicos dolorosos. A alegação de seus clientes não é apenas frívola, Sr. Thorne, declarou Sarah com precisão gélida numa ligação de acompanhamento. Ela se baseia em engano e manipulação, com evidências claras de má-fé premeditada tanto do Sr. Chan quanto de seu filho Léo. Estamos preparados para tornar todas essas provas públicas. Se persistirem, o dano à sua reputação e à já precária situação da Xuan de San seria catastrófico. O silêncio do outro lado, desta vez, não foi de desprezo, foi o silêncio atônito de quem está encurralado. Durante uma semana, não ouvimos nada. Então, um Marcus Thorne visivelmente mais humilde ligou para Sarah: seus clientes estavam prontos para discutir uma resolução. As negociações foram rápidas e brutais, conduzidas inteiramente entre os advogados. Não houve confronto cara a cara, nem confissão dramática em tribunal, apenas a dura e fria realidade da pressão legal. Meus pais e Léo, confrontados com evidências irrefutáveis que não só os humilhariam dentro da comunidade, mas também poderiam atrair atenção indesejada sobre suas práticas empresariais, não tiveram outra opção senão ceder. Eles assinaram o acordo. Todas as alegações contra mim e contra a Nexus Flow foram irrevogavelmente retiradas. Eles concordaram com uma ordem legalmente vinculativa de cessar todo contato, direto ou indireto, e de se abster de qualquer declaração difamatória. Meus pertences restantes, os que não haviam sido perdidos ou danificados além de conserto, deveriam ser devolvidos em até 48 horas. Recebi uma compensação financeira modesta, suficiente para cobrir os honorários da Sarah e deixar um pouco além, o qual doei imediatamente para uma instituição de caridade que apoia vítimas de abuso financeiro doméstico. O dinheiro nunca foi o ponto. A verdadeira vitória foi minha liberdade, a quebra dessas correntes tóxicas, a validação da minha posição. Não houve desculpas, é claro. Quando Sarah me repassou a capitulação final, mencionou que meu pai havia permanecido estoico, mas visivelmente derrotado. Minha mãe, segundo Thorne, chorou pelo desmoronamento da família, ainda se apegando ao seu papel de vítima injustiçada. E Léo? Léo estaria, supostamente, furioso de raiva. Sua última tentativa desesperada de salvar seu orgulho e o negócio dos pais, através do meu esforço, havia sido frustrada. Sua despedida, filtrada pelos advogados, foi amarga. Você vai se arrepender disso, Michael. Você acha que é melhor do que nós. Era o rosnado insolente de um valentão sem dentes. A devolução dos meus últimos pertences foi um evento sombrio. Os carregadores contratados pelo advogado deles deixaram mais algumas caixas amassadas na porta do meu novo apartamento. Abrir aquelas caixas era como peneirar os destroços de uma vida passada, uma caneca lascada, uma lembrança favorita da infância, alguns livros manchados de água, com páginas onduladas, algumas roupas cheirando levemente a naftalina do sótão dos meus pais. Cada item danificado, cada peça perdida era um último ato mesquinho de ressentimento, um testamento da incapacidade deles de ceder com dignidade. Mas, ao olhar para aqueles restos patéticos, não senti raiva, senti uma estranha forma de pena. Eles tentaram empacotar minha vida em caixas, mas não conseguiram aprisionar meu espírito. As coisas mais importantes que eu possuía nunca estiveram naquele apartamento. Nos meses que se seguiram, a Nexus Flow começou realmente a decolar. Livre da ameaça jurídica e do esgotamento emocional do conflito, investi toda a minha energia na empresa. Lançamos novos recursos, conquistamos clientes maiores e até contratamos mais 2 funcionários. Descobri que era um líder diferente do que teria sido antes, mais empático, talvez, mas também ferozmente protetor da minha equipe e da visão que compartilhávamos, com um compromisso inabalável com práticas éticas. Tia Susan tornou-se uma presença silenciosa e constante na minha vida. Conversávamos regularmente por telefone. Nossas conversas nunca eram sobre o drama, eram sobre livros, atualidades, o jardim dela. Era uma conexão gentil, sem exigências, um vislumbre do que uma família saudável poderia ser, um vínculo forjado na verdade e no respeito mútuo.
Minhas amizades, especialmente com Sarah, se aprofundaram. Ela foi minha rocha, minha defensora, e nosso vínculo agora era inquebrável. Até comecei a sair com alguém, timidamente. Estava mais cauteloso, mais atento às nuances de respeito e reciprocidade em um relacionamento. Estava construindo minha família escolhida, uma conexão honesta de cada vez. A dor da traição da minha família não desapareceu da noite para o dia. Assentou-se como uma dor surda, uma cicatriz que provavelmente sempre permaneceria, mas não me definia mais. Em vez disso, tornou-se parte da minha história, um testemunho da minha resiliência. Costumava olhar para as velhas fotos de família sentindo que a parte de mim que sonhava diferente, que ansiava por independência, havia sido cortada de forma desajeitada para caber no quadro que eles haviam pré-determinado. Agora eu percebia, eu não havia sido cortado, eu havia escolhido sair de uma foto pequena demais para mim. E estava pintando minha própria tela, muito maior, mais vibrante. Ocasionalmente, ouvia rumores sobre minha família através dos sussurros distantes da rádio peão. Xuande sem fornecimentos para restaurantes, eventualmente, e inevitavelmente, faliu. Léo, despojado de sua autoridade não merecida e forçado a confrontar suas próprias inadequações, supostamente teve dificuldades para se reencontrar. Meus pais mantiveram sua fachada cuidadosamente construída dentro da comunidade, mas eu sentia que os sussurros, as perguntas, permaneceriam. Senti uma tristeza distante pela vida que eles escolheram, pelos relacionamentos que destruíram voluntariamente em sua busca por controle, mas não senti arrependimento algum pelo caminho que tomei. Eles tentaram definir meu valor pelo que eu podia fornecer a eles, por quão bem eu me encaixava no molde deles. Tive que aprender a defini-lo por mim mesmo, pelo que eu podia construir, pela integridade que eu podia manter, pela paz que eu podia cultivar dentro do meu próprio coração. Meu silêncio, antes, era a permissão deles. Minha voz, quando finalmente a encontrei, tornou-se minha libertação. Eles disseram que suas ações eram para uma vida melhor, a vida que escolheram para mim. Eu descobri, através da dor e da perseverança, que a melhor vida é aquela que você escolhe e constrói para si mesmo. Mesmo que, por um tempo, seja preciso lançar os alicerces totalmente e completamente sozinho. Foi preciso perder o que eu pensava ser minha família para realmente me encontrar. E isso nos faz pensar, não é? Como você define família? E o que acontece quando essa definição é colocada à prova mais dolorosa possível? Se você já enfrentou um cruzamento semelhante, saiba que não está sozinho. Compartilhar nossas histórias, nossas lutas e nossas conquistas é o primeiro passo para reescrevê-las, para reivindicar nossas próprias narrativas. Quais limites você teve que estabelecer para proteger sua paz? Compartilhe sua jornada. Sua história importa.